João, capítulo 11, versículo de número 35. Quem encontrou, diga amém. Esse é o menor versículo da Bíblia. Não tem versículo menor do que esse, né? Em qualquer versão que você olhar, são aí 11 letrinhas, né? Que formam uma frase, a menor frase da Bíblia. Jesus chorou. Amém? João 11, 35. Jesus, Deus, muito obrigado chorou. Por estarmos reunidos aqui nessa noite. Te agradeço pela oportunidade, pelo privilégio de ter a Tua palavra em nossas mãos para meditação nessa noite. Eu quero, em nome de Jesus, orar para que através do Teu Espírito Santo, o Senhor fale aos nossos corações por intermédio da Tua palavra, que é viva, que é limpa, que é eficaz. Nós oramos, Deus, para que seja a ação do Teu Espírito Santo a falar aos nossos corações, a trazer instrução, esclarecimento, conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Santifica o Teu nome através desta mensagem. É o que eu oro ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Pode se sentar, meu irmão. Quando Deus formou o homem do pó da terra, lá em Gênesis, né, no capítulo de número 1 ainda, quando o Senhor, depois de haver criado todas as coisas, Ele mesmo desceu do céu na terra, pegou do pó da terra e fez o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. O processo de constituição do homem, ou seja, do que é formado o homem, ou do que se constitui o homem, nos ensina muitas coisas. O homem, quando Deus o criou constituído de corpo, alma e espírito. Quando Deus pegou do pó da terra, fez o barro, Ele fez o corpo. Quando Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, Ele recebeu ali um espírito, vindo da parte do próprio Deus, e a partir daquele momento se tornou alma vivente. Então, quando nós olhamos para a constituição do homem, nós aprendemos que o homem é corpo, o homem é alma e o homem é espírito. Para a gente poder entender um pouco a mensagem de hoje, eu também não posso deixar você sem entender quais são as outras partes da constituição do homem, né? Dentro dessas três. Uma delas, para nós aqui, é a mais importante. Mas eu não posso falar apenas de uma, eu preciso falar das três. O homem é constituído de corpo, que é o que foi feito do pó da terra. Cientificamente, você tem elementos no seu corpo que só são encontrados no seu corpo ou na terra. Por exemplo, ferro, né? Ferro você só encontra em dois lugares, na terra e no corpo humano, né? Fósforo, isso mesmo, você só encontra fósforo na terra e no corpo humano, entre outros elementos que você encontra na terra e no corpo humano. Por quê? O corpo humano veio do pó. A Bíblia diz que nós viemos do pó e retornaremos ao pó. O corpo humano, biblicamente falando, nós entendemos que ele é apenas uma carcaça, né? É claro que, abre parênteses, você precisa cuidar bem dele, né? Porque se algo prejudica esse corpo hoje ele é templo do Espírito Santo. Então você precisa cuidar dele direitinho. Não é errado você ter algum tipo de vaidade relacionada a esse corpo, usar uma maquiagem, querer estar magro, fazer um exercício físico, né? Não há absolutamente nada errado com isso. Mas, no entanto, esse corpo é apenas uma carcaça. Por exemplo, para o céu você não vai com esse corpo. Tessalonicenses diz que nós receberemos um novo corpo, glorificado, transformado, incorruptível, né? Então não será este corpo. Por quê?
este corpo vai voltar para o pó. Ele é só a carcaça que você tem para passar aqui neste mundo e tomar uma decisão, entregar a vida para Jesus, e depois esse corpo não serve para absolutamente mais nada. O corpo serve para você entregar a vida para Jesus, tomar sua decisão, enquanto aguarda a vinda do Senhor, serve a Deus com este corpo, trabalha para o Senhor com este corpo, e depois ele não serve para mais nada. Ele tem o seu tempo de beleza, e ele tem o seu tempo de feiura. Os cabelos caem, né? A protuberância abdominal cresce, as rugas caem, os pés de galinha aparecem, né? E é apenas corpo, não serve para nada. E não sei se você sabe, o corpo humano é o mais inútil de todos os cadáveres, não é? Por exemplo, você mata um boi, do boi se aproveita 100%, da tripa ao couro, nada do boi é desperdiçado. Você pega o porco, de tudo que se tem no porco, apenas o casco do pé, da pata, não é aproveitado, tira ali e fica com o pé para fazer feijoada, né? Mas o resto do porco se aproveita 100%, não se desperdiça nada. E do corpo humano? É o contrário, não se aproveita nada. A carne humana não serve para nada, não tem utilidade nenhuma. Então nós ainda somos os piores. Isso aqui é só uma carcaça que você usa para passar aqui nesse tempo, nesse mundo, servir ao Senhor, ou tomar sua decisão de ir para o inferno, sofrer eternamente, que também é uma decisão, né? E aí depois esse corpo não serve para absolutamente mais nada. Em segundo lugar, o ser humano é constituído de espírito. Espírito é o que você tem dentro de você, que te dá consciência de si mesmo. Isso é o espírito. Isso aqui é uma informação muito importante. Você não é corpo, você é espírito. A sua mente, o seu consciente, o que te leva até Deus, o que dá a você a comunhão com o Senhor, é o seu espírito, o seu pensamento, a sua consciência, aquilo que você realmente é o seu espírito sendo manifestado. O seu espírito não envelhece, né? Por isso que tem hora que você quer carregar 100 quilos, mas você já não é mais aquele jovenzinho que conseguia carregar 100 quilos, e aí você não dá conta. Você queria jogar futebol e driblar meio time e fazer o gol, mas sua cabeça até quer fazer aquilo, mas o seu corpo já não consegue mais. Quando você era novo, você capinava um lote de 200 metros quadrados antes do almoço. Hoje você dá 10 enxadadas, você quase morre. Porque o seu espírito não envelhece, mas as suas forças físicas sim. Espírito é aquilo que nós somos. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, principalmente no que diz respeito ao Espírito, porque a Bíblia diz em João 4, que Deus é Espírito, e nós também somos, aí não é João 4, né, já é na constituição do homem lá em Gênesis 3, nós também somos espíritos. Nós não somos apenas seres humanos, nós não somos apenas físicos, nós somos também seres espirituais. E isso será concretizado quando encontrarmos com o Senhor, seja no arrebatamento, seja na glorificação, seja quando a morte nos vier chamar e nós encontrarmos com o Senhor. O ser humano é espírito. Em terceiro lugar, que é o que eu quero trazer para você aqui na nossa mensagem de hoje, o ser humano também é
alma. O que é a alma? Se o espírito é a nossa consciência, aquilo que somos e aquilo que nos testifica de Deus, se o corpo é a carcaça que o espírito utiliza para tomar decisão por Deus aqui nessa terra, afinal de contas, o que é a nossa alma? A alma é a sede das emoções e dos pensamentos. A alma, ela é manifestada quando nós temos algum tipo de sentimento, dor, alegria, tristeza, paz. São sentimentos que são expressados, externados pela nossa alma. As doenças psicossomáticas que existem por aí, depressão, por exemplo, né? São doenças que atingem a alma. O coronavírus foi a doença que atingiu o corpo, bactéria, vírus, né? A frieza espiritual é a doença que atinge o espírito. As doenças emocionais são as doenças que atingem a alma. A depressão é uma doença na alma. Quando nós andamos angustiados, atribulados, deprimidos, desanimados, isso é porque a nossa alma está doente, é porque quando nós estamos abatidos, é um problema na nossa alma. A nossa alma, ela precisa também ser curada, e a cura para as doenças da alma, né? A cura é o Senhor, é o bálsamo que vem de Gileade, é a unção do Espírito Santo. A primeira, não é a única, mas é a primeira capaz de tratar as nossas enfermidades na alma, é a presença de Deus. O psicanalista até consegue alguma coisa lá, o psicólogo até consegue alguma coisa lá, o psiquiatra, através de remédios, até consegue alguma ação lá. Mas Deus é o mais eficiente em tratar a nossa alma. Quando nós temos um problema na alma, o nosso primeiro recurso precisa ser o Senhor. Deus é o nosso principal recurso. Deus é o nosso principal recurso. O nosso primeiro recurso é o Senhor. É Ele. A alma também é a manifestação do nosso sentimento. A alma é quando nós colocamos para fora aquilo que nós sentimos. Quando a nossa alma está alegre, nós vamos externar alegria. Quando a nossa alma está satisfeita, nós vamos externar satisfação. E quando a nossa alma está triste, nós vamos externar tristeza. Não vou falar sobre a alma de Deus, porque não é esse o meu intuito aqui. Mas eu quero externar para você nessa noite sobre os sentimentos de Deus. Na história do Antigo Testamento, nós temos muitas expressões aonde se atribuía um sentimento a Deus. A teologia até deu um nome para isso. Se eu não me engano, chama-se antropopatia. O que é antropopatia para a teologia? É quando nós temos a atribuição de um sentimento humano relacionado a Deus. Um exemplo, por que existe um termo teológico para isso? Deus não se arrepende, né? Deus não chegou um dia e pensou assim, não devia ter feito o homem, olha aí o que o homem virou. Ele não fez isso. Mas, no entanto, Moisés disse que Deus se arrependeu de haver feito um homem. Quer dizer que Deus, em algum momento, pensou que não deveria ter criado o homem, diante de tanto erro que o homem praticou? Não. É uma antropopatia. Foi a forma de se descrever
qual era o sentimento de Deus relacionado ao homem diante daquela situação. E qual sentimento nós, seres humanos, teríamos para demonstrar Deus dentro daquela mesma ação? Seria o de arrependimento. Mas por que Deus não se arrepende? Porque Deus já sabia que o homem iria pecar ou que o homem iria fazer. Tanto que ele disse assim, João Batista, na hora que vê Jesus, fala assim: eis o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Porque quando Deus criou o mundo, antes dele haver formado o homem, ele já sabia o que o homem ia fazer. Então, em momento nenhum da história, Deus pensou assim: eu não deveria ter feito o homem. Não é isso que Deus se arrependeu. Quando o texto diz que Deus se arrependeu, o texto está querendo dizer para nós qual seria o sentimento que Deus tinha quando vê o homem, né? Qual seria o sentimento que Deus tivesse quando vê-se o homem dentro dessa situação de rebeldia? E qual que é o sentimento? Arrependimento, tristeza. Quando você comete um pecado, Deus, se ele tivesse um sentimento humano, ele manifestaria sobre você o sentimento de tristeza. Se você tem filhos, sabe quando seu filho faz uma coisa errada, que te magoa, que te dá aquele sentimento assim: por que você fez isso, meu filho? É o mesmo sentimento que Deus tem quando você peca. Efésios 4:30 diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Quando nós pecamos, se Deus tivesse um sentimento, o sentimento que nós geramos em Deus, que nós geraríamos em Deus se Ele tivesse, era o sentimento de tristeza. Quando você peca, meu irmão, não é algo que afeta apenas você mesmo, ou até pessoas que estão à sua volta. Quando você peca, é como se você tivesse decepcionado Deus. Deus está esperando o seu servir. Deus está esperando o seu louvor. Deus está esperando a sua oferta de amor, o seu coração. E aí você dá para Ele um pecado. E aí o que ele faz? Ele se entristece. Eu particularmente acho que, se Deus tem um sentimento, o sentimento na qual Ele mais olha para nós, é o sentimento de misericórdia, no sentido de pena, de compaixão. Deus olha para nós diante da sua grandeza e diante da nossa insignificância. Se não é a misericórdia de Deus, irmãos, nós não estaríamos aqui. E como que Deus precisa ser misericordioso para conosco? Você tem ideia o quanto que Deus precisou usar de misericórdia para com a sua vida nesse dia que se chama hoje? Deus é misericordioso demais para conosco. Talvez você tenha um trabalho, talvez você tenha família, talvez você hoje recebeu uma provisão divina, uma cura, ou quando eu cantei aqui durante o louvor, um livramento de Deus para a sua vida. E tudo isso só foi possível porque o Senhor usou de misericórdia. Para mim, é o olhar que Deus mais tem sobre cada um de nós, o olhar de misericórdia. Deus é misericordioso. Um dos sentimentos que Deus mais atribui a nós é o sentimento de misericórdia. Deus também exerceu na Bíblia sobre nós um sentimento sem igual, inexplicável,
sentimento de amor. Ô meu irmão, aprenda uma coisa: você é amado de Deus. O Senhor te ama. Eu sei o quanto que você é falho, eu sei o quanto que você é pecador, eu sei o quanto que você é miserável, eu sei o quanto que Deus espera de você uma coisa e você dá para Ele outra, mas mesmo assim Ele escolheu te amar, acima de tudo, sem esperar nada em troca, mesmo conhecendo tudo que há de errado em você. É inexplicável. Ele te ama, Ele me ama, mesmo não sendo merecedores, mesmo caminhando às vezes afastado da presença dEle, Ele nos ama. Que maravilha, irmãos. Você é amado do Pai. Ele te ama como ama o Filho. Não há expressão de sentimento maior de Deus por nós que não seja o amor. Só para você ter ideia, quando a Bíblia fala a respeito desse amor, o evangelista João não teve palavras para descrever. E ele disse assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A expressão é tal maneira. Tal maneira. Essa é a forma que Deus te ama. De tal maneira. Agora, no texto que nós lemos aqui, eu peguei uma expressão de Jesus. Uma expressão da alma de Jesus. Expressão de dor, de compaixão. O menor versículo da Bíblia utiliza da expressão Jesus chorou. Jesus chora nas páginas dos evangelhos 3 vezes. Ele chora 2 vezes por Jerusalém, uma vez por pena e uma vez por ver o que Jerusalém se tornaria anos depois. São dois choros de Jesus por Jerusalém. E um choro de Jesus pelas irmãs de Lázaro. Quando Jesus vê a dor de Marta e Maria, mesmo sabendo o que ele fora fazer em Betânia, mesmo sabendo que Lázaro ressuscitaria naquela tarde, Jesus tem ali, através deste choro do versículo 35 do capítulo 11, uma expressão de sentimentos de compaixão por Marta e Maria. Teologicamente vai ser difícil falar com você sobre a alma de Deus ou sobre o sentimento do Senhor, embora haja explicações, mas demandaríamos aí de mais tempo e mais estudo para isso. Mas que a Bíblia é clara sobre os sentimentos de Deus por nós, isso é inegável. E se tem um sentimento que Deus exerce por nós, hoje aqui nesse culto da vitória, é o sentimento de compaixão. Eu não sei para quem, eu não sei porquê, mas Deus manda dizer para você nessa noite, que Ele se compadece da sua dor. Ele entende o seu coração. Ele sabe o que você está sofrendo. Ele te entende, porque Ele te conhece. Ele sabe o quanto que você está sofrendo, como Ele sabia que Marta e Maria estavam sofrendo. Jesus está visitando a casa de 2 irmãs que perdeu o único irmão que elas tinham. O homem da casa, o arrimo da família, o sustento daquele lar. Elas não eram casadas, elas não tinham maridos, elas não tinham pais, elas não tinham mãe. Elas tinham apenas o irmão mais velho. Quando elas perdem o irmão mais velho, elas perdem tudo. Elas não têm absolutamente mais nada. E isso também faz elas sofrer.
Eu estou dizendo isso para você entender o tamanho da dor. Além de perder o irmão, o que já é dor suficientemente grande, além de estar passando por um luto na família, há 4 dias, era muito recente a morte do seu irmão, elas também não têm perspectiva de futuro, porque o arrimo, o sustento, aquele que cuidava delas, acabara de falecer. Não é apenas um luto, é uma desesperança para o futuro. É o não saber o que será da vida dali para frente. É um desespero financeiro. É um desespero almático. A alma delas está atribulada porque elas perderam o domínio de uma situação que elas tinham absolutamente sob controle. Assim como a nossa alma às vezes está ferida. Talvez você entrou aqui nessa noite com um problema almático, com a alma ferida, desestabilizado, desestruturado. Você ouviu coisas que não precisava ouvir. Você está passando por coisas que não precisava passar. A sua alma está angustiada. Você está quase igual a Davi, dizendo: por que está abatida, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Talvez durante o dia inteiro, eu falo isso para mim agora. Talvez durante o dia inteiro você se perguntou assim: onde está o meu Deus? Onde está o Deus que não manda a provisão? Onde está o meu Deus que não manda o recurso, que não envia a cura? Onde está o meu Deus? Mas Ele manda dizer para nós nessa noite, Ele se compadece da sua dor. Ele olha para Marta e Maria e chora, e corre lágrimas nos olhos, porque Ele entende a dor daquela mulher. Ele entende a sua dor. Quando Jesus estiver sofrendo, Ele não entende que o seu sentimento é em vão. Ele sabe do que você está passando. E nessa noite Ele estende a mão dele para você e fala assim: filho, eu vim te ajudar. Filho, eu vim te socorrer. Filho, mesmo que eu não faça nada, eu sou o seu Deus, porque sou eu que cuido de você. Não importa o que você fez, não importa o que você é, não importa a sua insignificância, eu estou com você. Eu não te abandono, eu não te deixo, eu não te largo. Eu não me esqueço de você. Eu estou com você. Aos seus olhos talvez eu demorei chegar, porque já são 4 dias de luto, mas eu não demorei chegar. Eu exerço controle sobre o tempo todo. Ele se compadece da sua dor. Ele sofre junto com você. E Ele sabe que vai agir na sua vida. Ele sabe que vai operar na sua casa. Ele sabe que vai transformar no meio da sua família. Ele sabe que vai mandar provisão financeira. Da mesma forma como Ele sabia que Lázaro iria ressuscitar. Mas só existe uma pessoa nesse universo que entende a sua dor. Deus, Senhor. Ele é o seu socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o seu refúgio. Ele é a sua fortaleza. Ele é o seu pastor, Ele é o seu escudo, Ele é o seu baluarte, Ele é o seu Senhor, Ele é o seu cuidador, Ele é o seu protetor, Ele é tudo o que você precisa, Ele é a sua prata, o seu ouro, Ele é a maior riqueza que você pode conquistar, o bem mais precioso que você pode ter. Ele te conhece, e Ele continua te amando, e querendo você todos os dias. Todos os dias. Aleluia. Glória a Deus. Ele é fiel. Ele é santo, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Deus se compadece de você. Em nome de Jesus. Se coloque de pé. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Meu irmão, Ele te entende. Ele entende a sua dor. Ele entende. Ele entende o que você está passando. Ele entende o seu sofrimento. Ele entende tudo que você precisa. Ele entende, Ele sabe. Ele sabe o que você está passando. Talvez ninguém te entende.